Oi, turma, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais um pouquinho das nossas atividades no livro do EMAI, tá bom? E aí, nós vamos fazer a atividade da sequência 2. Antes da gente começar a comentar sobre essas atividades, nós vamos vir aqui para este quadro de ordens e classes. Então, vamos observar aqui. A gente sabe que para a gente organizar os números, a gente precisa colocar eles em ordem, tá bom? Então, aqui nós temos a primeira classe, que tem a unidade, a dezena e a centena. Então, isso aqui vocês já sabem, né? A gente vê todo dia. Então, classe das unidades simples. Unidade, dezena e centena, tá bom? Que a gente lê 1, 10 e 100. Depois nós vamos para a segunda classe, onde é a classe dos milhares. Aí nós também dividimos em unidade, dezena e centena de milhares, tá bom? Então, aqui seria 1000, né, que vai ter 4 ordens. Aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta ordem, tá bom? Nós vamos fazer a nossa atividade apenas focando até centena de milhares, tá bom? Então, vamos recordar. Temos para as duas classes 6 ordens, certo? Temos unidade, dezena e centena, 1, 10 e 100, vamos fazer essa representação. Depois, na unidade de milhares, representando 1000. Aqui, na dezena de milhar, 10.000. E a centena de milhar, 100.000. Tá bom, turma? Então, essa vai ser a representação e as nossas atividades de hoje. Vamos voltar aqui na atividade 1. No quadro numérico estão faltando alguns números. Descubra quais são e complete-os. Então, começamos com 2100. Para a gente continuar, ó, temos um aqui faltando e depois temos 2102. Então, vamos notar que muda só o começo, né? A unidade. Então, aqui seria 2101, 2102, 2103 e assim por diante. Vocês vão fazer até o 2159, tá bom? E depois nós temos algumas perguntinhas aqui. O que há em comum na escrita dos números da primeira coluna? Então, vamos lembrar coluna, tá bom? Eles estão na vertical. E linha, eles estão na horizontal. Então, na questão A, o que eles têm em comum aqui na primeira coluna? E depois, na letra B, e na escrita dos números da terceira coluna? Então, a terceira coluna está aqui, tá bom? O que há em comum na escrita dos números da segunda linha? Segunda linha, vamos localizar aqui, tá bom? Então, é a linha inteira. O que vai em comum na escrita desses números? Depois, vocês vão escrever por extenso. Vocês vão escrever o que é escrita por extenso. Como se lê os números. 2141, 2155, tá bom? Vocês vão fazer a escrita desses números. Aí, a gente vai partir aqui para a atividade 2, tá bom? Onde a leitura e a escrita dos números pode ser facilitada se compreendermos a organização de ordens e classes. Então, foi o que a Pro explicou, tá bom? Nós temos várias outras classes. Então, a gente vai focar hoje na primeira classe e na segunda classe, tá bom? A cada 3 ordens, a gente completa uma classe, tá bom? E é sempre unidade, dezena e centena. As ordens são numeradas da direita para a esquerda e têm nomes específicos, ou seja, unidades, dezenas e centenas. A cada 3 ordens são agrupadas em classes, que também têm nomes especiais. Classe das unidades simples, dos milhares e dos milhões, tá bom? Então, foi exatamente o que a Pro explicou para vocês até agora. Atividade 1. Observando os números registrados na parte azul, vamos localizar eles aqui, ó, na parte azul.
vocês vão colocar como se lê cada um deles. Escreva-os por extenso, tá bom? Então, vocês vão pegar esse daqui e escrever por extenso, esse daqui e escrever por extenso, esse e esse também, tá bom? E aqui na atividade B, quantas ordens e quantas classes tem cada um? A Pro vai colocar o primeiro. Ó, lembrando que a cada 3 ordens, né? Então, ordens é a quantidade de números. A cada 3 ordens, a gente completa uma classe. Então, aqui nessa letra B, 734, unidade, dezena e centena, parou aí. Então, tem 3 ordens e uma classe, que é a classe que completou com as 3 ordens, tá bom? E aí, vocês vão completar o restante. Nós vamos fazer também as atividades da página 18. E vocês vão colocar qual que é o maior deles, né? Desses números daqui da página anterior, qual que é o maior deles? Depois, escreva no quadro os números. Então, tem a letra A e a letra B. Vocês vão completar aqui, ó, nos espaços que faltam. Aqui da letra A e a letra B, tá bom? Uma dica, começa sempre da unidade para lá, da direita para a esquerda, assim vocês não erram de completar, tá bom? Na hora de completar. Atividade 2.3. A professora de Beatriz distribuiu fichas aos seus estudantes. Então, temos várias fichas aqui, tá bom? Em casa, vocês podem ler, tá bom? Esses números para ficar mais fácil para fazer as atividades. Então, a Pro vai ler só o primeiro número, ó. 12.327, tá? E assim, sucessivamente, tem os outros números também. Vamos ver aqui, ó. Unidade, dezena, centena, formamos a primeira classe, a classe das unidades simples. Depois temos a unidade de milhar e a dezena de milhar, onde forma 12.000, tá bom? Depois pediu que as organizassem em ordem crescente. Então, o que é o crescente? Do menor para o maior. Vamos ajudá-los escrevendo os números nos espaços abaixo. Então, vocês vão escrever todos esses números na ordem crescente. Coloca um número, faz um traço, outro número, espaço, um tracinho também, tá bom? Atividade 2. Localize as fichas que apresentam números pares e as coloquem em ordem decrescente. Então, vocês vão localizar. Para a gente identificar os números pares, tá bom? Vocês vão ver a unidade na classe simples, tá bom? Vocês vão olhar aqui qual que é o número par, qual que termina com o número par. Seleciona aí e vocês vão organizar em ordem decrescente, que seria do maior para o menor, tá bom? E depois na atividade 3, qual ficha apresenta o maior número ímpar? Então, vocês vão, novamente, com muita atenção, olhar qual que é a maior ficha que apresenta o número ímpar. Seleciona o número ímpar e vocês vão ver qual é o maior número que tem a terminação depois com o número ímpar, tá bom? Na atividade 2.4, Davi e Milena estavam escrevendo e lendo números. Davi escreveu 1, 2, 7, 4, 8 e perguntou se Milena sabia lê-lo. Milena respondeu: sei. Esse número é 12.748. Davi escreveu um número maior e perguntou: e o número 3, 9, 7, 5, 6, 0? Milena ficou em dúvida. Utilizou o quadro de ordens e classes e escreveu. Então, tá vendo? Aqui ela colocou, começa sempre aqui, ó, da direita para a esquerda. Pega o último número, tá vendo? O 0, o 6, o 5... o 7, o 9 e o 3. Aí formou o número, aí vai ser mais fácil para ela conseguir ler. Assim, concluiu que poderia ler esse número como 397.560, tá bom? Na atividade 1, utilize o quadro, se achar necessário, para ler os números. Aí vocês vão escrever como se lê cada número, tá bom? Na atividade
da A, B, C e da letra D. E aí, turminha, nós vamos encerrar nossas atividades aqui na página 19, tá bom? Um beijo!